Bom, pessoal, cá estamos nós, dia 9 de junho de 2023, sexta-feira. Vamos aos comentários para a gente entrar na matéria. A Dalgisa do Vale, minha amiga, um abração, como é que você está, querida? Comentou aqui, boa noite, né? Ela colocou a meia-noite e 16 minutos, né? Eita, essa noite foi difícil para dormir com esse resfriado, gente. Mas tá aí, um abraço, minha amiga, um abração. Situação de Lula se complica e Estadão cobra demissão do ministro das Comunicações. Marcado aqui. Comentário. O negócio não anda bom não para o Juscelino Filho, gente. É uma peripécia em cima da outra, né? Tá difícil para sustentar ele, viu? Bom, o assunto, o Estadão de novo. Estadão publica, Lula quer a imprensa no cercadinho, né? Quer dizer, no controle, né? Lula quer controlar a imprensa ali fechadinha, né? Quer dizer, você vê que coisa... Pra vocês verem a diferença, né? A imprensa no governo Bolsonaro passou 4 anos metendo sabugo no presidente. Chibata comeu, mas você não viu Bolsonaro tentando controlar a imprensa, né? Tentando calar a imprensa. Lula já chegou e já começou a querer, né? Enfim, vamos entender a matéria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sino das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição, gente, tem chave Pix, convido você que gosta do nosso conteúdo, do nosso trabalho, seja aí um colaborador, ajude o nosso trabalho, dá aquela força que a gente precisa muito da sua ajuda. No final da descrição tem link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá todas as matérias sempre em primeira mão para você, tá bom? O jornal O Estado de São Paulo criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mobilizar sua equipe de segurança para cercar jornalistas, literalmente dificultar o acesso desses profissionais a ele e a outras autoridades. Você vê, se fosse Bolsonaro, gente, que Bolsonaro não fazia isso. Bolsonaro ele evitava, por exemplo, às vezes ele evitava a Globo, perdão, evitava alguns ali, né? E era criticado, era tido como quem queria cercear a imprensa, né? Calar a imprensa, autoritário. Você vê, aqui Lula, ele coloca os seguranças em cima da imprensa, né? Para atuar. Você viu a última, Adélio Ortiz, lá no negócio lá do Maduro, morreu o assunto, gente. Tomou um socão no peito, ficou por isso mesmo. Sabe aquele movimento, mexeu com uma, mexeu com todas? Ninguém sabe aonde foi parar. O novo movimento é, mexeu com Délis Ortiz, não mexeu com ninguém. É o nome do movimento que deve ser lançado. Não é mais mexeu com uma, mexeu com todas. É mexeu com Délis Ortiz, não mexeu com ninguém. Acabou o assunto. Mas enfim. No editorial publicado nesta sexta-feira, 9, hoje, o jornal afirmou que havia a expectativa de que o presidente retomasse uma relação mais civilizada com os jornalistas. A algeriza de Lula, a liberdade de imprensa é uma velha conhecida do jornalista que honram o ofício, ou seja, aqueles que não se deixam seduzir pela parolagem dos poderosos de turnos e se põem diante deles com firmeza e coragem para fazer as perguntas incômodas. Foi por causa disso que a Adélis tomou uma, né? O Estadão classificou o petista como aquele que supostamente veio para salvar a democracia no país. Segundo o jornal, Lula tem revelado a mesma hostilidade ao trabalho do jornalista que seu antecessor no cargo, Jair Bolsonaro. Só que Bolsonaro nunca... É aí, gente, que você percebe que a mídia ela não dá o braço a torcer. Eles não dão. Com Bolsonaro, todo mundo podia xingar, podia falar de Bolsonaro o quanto quisesse. E ainda assim, Bolsonaro respondia às perguntas da imprensa, mesmo sendo a imprensa, né? Lembra quantas vezes ele dizia, eu vou explicar aqui para depois, não, eu vou falar aqui, mas já sei que vocês vão colocar isso ali. Quantas vezes a gente não viu? Mas ele falava com a imprensa, né? Aqui a matéria, eles não dão é assim, gente, eles não aceitam Bolsonaro de jeito nenhum. Criticam Lula, vê que o cara é tudo aquilo que eles xingaram o Bolsonaro, sem ser, vê que Lula é tudo aquilo, mas para não dar o braço a torcer, para não dizer que nós estávamos errados, ele critica Bolsonaro, quer dizer, criticam Lula sem reconhecer Bolsonaro. Porque se eles reconhecer Bolsonaro, vão ter que dizer que estavam errados. Lula se mostra disponível para responder as perguntas quando e de quem ele quer, como se não estivesse obrigado pela Constituição a governar com transparência quase absoluta, criticou.
O jornal lembra que a violência maior no cerco à imprensa é sempre cometida contra a sociedade. Aí o jornal coloca sempre a sociedade como, né, é o jeito deles, né, do vitimismo da imprensa, é colocar a sociedade no bolo. Que, ao fim e ao cabo, se vê privada das informações que governantes preferem manter ao abrigo da luz. Quem não está disposto a carregar o fardo do escrutínio incessante, ainda que firme, jamais... cadê? O escrutínio incessante aqui? Jamais mal criado, que nem se aventure a ingressar no serviço público ou a disputar uma eleição. Segundo o Estadão, o cercadinho a jornalistas pôde ser testemunhado após a cúpula de presidentes da América do Sul realizada no Palácio Itamaraty há poucos dias. Na ocasião, jornalistas que tentaram se aproximar do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foram agredidos e contidos por seus jagunços. Agora são jagunços, né? A contenção é direcionada aos jornalistas, afirma o jornal. Isso fica comprovado quando se nota que o cercadinho montado pelo Gabinete de Segurança Institucional, a pretexto de proteger as autoridades durante as solenidades oficiais, não impede, ora vejam, que blogueiros simpáticos ao governo, militantes petistas e apoiadores do presidente se aproximem tanto de Lula como da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministros de Estado para cumprimentá-los e tirar fotos. É engraçado, né? Esse mesmo cercadinho que eles estão reclamando aqui, e é engraçado que você não vê falar aqui, né? Eles falam do cercadinho, mas eles não atacam. Lá atrás, com Bolsonaro, foi considerado inconstitucional, né? Hoje, eles falam do cercadinho sem falar inconstitucional. Não é de agora que o PT e Lula, em particular, são obcecados pela ideia de uma imprensa encabrestada, critica o editorial. Ora, mas vocês fizeram L, cara, vocês fizeram propaganda. É até um pouco meio de demagogia de vocês, né? Volta e meia, os petistas regurgitam seu plano de instituir no país o que chamam de controle social da mídia, um eufemismo nada sutil para a censura. O partido jamais lidou bem com a liberdade de imprensa. O sonho dos petistas é um jornalismo sabujo, achado no chão. Eita, nós, revista Oeste, a matéria estava lá. Então, vocês veem, gente, vocês observam aqui que esse mesmo jornal que fala... A fala do jornal até que é contundente, revela realmente a realidade que a gente vive e descreve o PT de Lula, e descreve o próprio Lula, um cara que quer ter o controle do que se é publicado, do que se é dito, do que se sai, do que se publica, do que se fala na imprensa. Não reconhecem Bolsonaro, como eu já disse, porque se reconhecer Bolsonaro tem que reconhecer que estavam errados, então eles vão continuar na narrativa de Bolsonaro malvadão, independente de Bolsonaro ter tido a oportunidade de censurar a imprensa por 3 vezes com aval do Congresso, não o fazendo. Apesar de Bolsonaro nunca ter colocado nenhum segurança para ir para cima de nenhum jornalista, né? A única vez que a gente teve essa situação em que Bolsonaro assim se exaltou mesmo com um jornalista foi quando um jornalista fez uma certa... Ali qualquer pai que se preza teria agido até mais, com mais atitude que Bolsonaro. Quando Bolsonaro falou que quebraria os dentes lá do jornalista, porque o cara falou naquele negócio da filha dele lá. É pai. Isso é uma ação de pai. Um pai ele tem que defender a família, ele tem que defender os filhos, o marido tem que defender a honra da família, né, a qualquer custo. Isso é um fato. Ele ali agiu como pai. Ele é presidente, mas também era pai e tinha que, né, agir. Não agiu contra a imprensa, ele agiu contra um militante naquele momento, né? Enfim, foi a única vez, assim mesmo, ele nem relou no cara, não aconteceu nada. Foi só a expressão mesmo, né? Já no caso aqui de Lula bota, como a própria matéria fala, os jagunços em cima. Tipo, impede a imprensa de se aproximar. A imprensa que ele não pode controlar, a imprensa que ele não pode ditar as regras para ela, ele, né, não tem o monopólio do que se é dito ali, então ele impede. Mas, bom, fizeram vocês queriam esse tipo de governo, gente. Vocês queriam esse tipo de governo. Agora vocês têm. Eu vejo meio que uma demagogia, uma hipocrisia, por assim dizer, do jornal Folha de São Paulo, às vezes, o Estadão, né? Porque eles não sabem, gente. Porque assim, vocês veem que são jornais que eles escolhem lado. Esse é o problema, né? Eles escolhem. Agora vocês veem, eles estão contra Lula, mas não reconhecem o passado.
Então você vê que eles mantêm-se escolhendo um lado. Aí jogam a sociedade no meio da história, que é para tentar criar uma vitimização, né? Mas esquecem eles, que foram a propaganda deles, que foi as matérias deles, que colocaram o Barbudo onde está hoje. Vamos para os comentários, pra gente finalizar. Mário Altino comentou aqui, faz o L. Comentou aqui no vídeo, mais um influenciador que subiu a rampa com Lula, decepcionado, cobra o petista. Quer dizer, tá aí. Vai ter muitos e muitos outros desse. Rosa Maria Santa, minha amiga. É Fagundes, esse resfriado ou gripe tá mole não. Tá geral. Tá igual ao desgoverno do Lulu. Só gente reclamando. Minha filha, fale não, pelo amor de Deus, Rosa. Eu tô numa situação que eu falo com vocês aqui, gente. Chega, ó, meu olho lacrimeja porque eu fico segurando a tosse aqui pra ela não sair. Chega a dar aquela trava, assim, eu falo, oh, meu Deus. Quando eu termino aqui, eu disparo. Mais um influenciador que subiu a rampa com Lula, decepcionado, cobra o petista. Sem contar a dor de cabeça que tá, gente. Não é brinquedão. Bom, daqui a pouco mais informações. Fui, gente.